Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moon Live, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram, que tem o prazer de receber mais um grande talento uberabense. Nesse 17º episódio, temos o prazer de receber o grande Mário Dipoy. Ele tem mais de 25 anos de experiência em pós-produção de áudio e trilha sonora, reconhecido mundialmente e com vários projetos premiados, que estão disponíveis na Netflix, na Disney e que concorreram ao Oscar. Obrigado a todos que estão entrando na live. Vou mandar o convite agora para o Mário para a gente começar o nosso bate-papo. Mário, boa Olá, noite. e aí, tudo bem? Tudo jóia? Maravilha. Mário, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite, bater o bate-papo aqui. É uma honra tê-lo aqui no nosso Moon Live. Prazer, cara, imagina. Super prazer estar aqui e obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É muito bom poder falar um pouco para Uberaba, né? Em Uberaba, terra que eu cresci, que eu gosto tanto, que minha família está toda aqui. Mário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você para a gente iniciar o nosso bate-papo e já emendar falando como que surgiu o interesse pelo audiovisual. Legal. Eu cresci aqui em Uberaba, né? E meu pai é artista, meu pai é músico. Minha mãe é assistente social, era na época, né? Hoje ela é lá do Cicobi Credmed, então ela também passou por várias transformações e eu cresci aqui nesse ambiente de Uberaba, que é um ambiente, pelo menos da minha infância, muito bucólico e nesse ambiente das artes, né? Através do meu pai que é trompetista, tocar nos bailes, nos casamentos, nas serenatas. Então eu sempre tive nesse mundo da música e aqui na cidade de Uberaba. E o interesse pelo audiovisual, eu acho que ele veio do meu bando, assim, né? Que é a minha galera, vamos dizer assim, meus amigos de infância, que é todo mundo do RPG. E a gente tinha esse sonho de pegar nossas histórias do RPG e transformar elas em histórias para que outras pessoas pudessem ver, né? Essa era a premissa. Então, eu me formei em publicidade e propaganda na Uniub, e que foi o mais próximo que eu achei de cinema, porque o sonho era ir para uma escola de cinema, mas era muito longe essa realidade. Então, me formei na Uniub em publicidade e propaganda, que eu vi que era uma forma de ter acesso à câmera, equipamento, estúdio, era o mais próximo que tinha disso. Na época, o Bloco L, né? Aham. E junto com esses meus irmãos, o Gui, que é meu sócio até hoje, a gente fez um primeiro filme e que foi a primeira vez que eu vi uma câmera, que é um filme que chama Sepulcro. E esse filme passou no Festival do Minuto da Uniub e foi super bem recebido, ovacionado. E aí, naquele momento, a gente viu que era isso que a gente queria fazer da vida, né? Trabalhar com audiovisual. Nossa, que bacana. E aí, no caso, você fez o curso aqui em Uberaba de comunicação e depois teve de partir para outra cidade, outro local para poder entrar realmente na sua área, né? Como foi essa Exato. experiência fora de Uberaba? Foi uma doideira, né? E até hoje, na verdade, o meu trabalho é ficar fora, né? Eu sempre tô fora, eu nunca estou em lugar nenhum. Eu viajo o tempo todo e tal. Acho que até porque na gênese da minha formação teve essa coisa de buscar conhecimento fora. Então a gente saiu da Uniub e aí esse bloco de gente, a gente foi apelidado de Máfia do Pão de Queijo. Nós fomos num comboio, numa caravana ali, eu, o FIFO, que já até teve aqui com você, né? Copa, que é da agência Ótima, Gui, a gente foi, Chorão, a gente foi para São Paulo estudar cinema na Academia Internacional de Cinema. E nós fomos a primeira turma da Academia Internacional de Cinema de São Paulo. E Legal. aí montamos essa república, que é a Máfia do Pão de Queijo. E até hoje a nossa produtora tem o nome de Máfia, que foi sendo uma redução de Máfia do Pão de Queijo, né? E daí eu não parei mais. Eu não parei mais de viajar, não parei mais de buscar conhecimento.
E o trabalho com audiovisual, né, eu trabalho muito com documentário. Ele é um trabalho de o tempo todo você descobrir que sabe menos, e não o tempo todo você descobrir que sabe mais. Porque a gente passa a conviver com pessoas incríveis, com histórias extraordinárias, e ao mesmo tempo com histórias simples e singelas, com sentimentos complexos, e aí tudo isso coloca a gente num trilho de aprendizagem constante. E por isso que minha vida é viajar e essa paixão que eu tenho pelo audiovisual vem de encontro à paixão que eu tenho pelo conhecimento, né? E nessas andanças, né? Porque você estava em viagem até pouco tempo, você esteve no Rio de Janeiro, estava em Cannes, né? Antes de voltar para É, Uberaba. três Lá dias representando a sua atrás, produtora, né? Representando a máfia. Então, total. agora a gente sabe um pouquinho mais por que que é máfia. Então, vem desse histórico, quando vocês foram para É, São Paulo e tudo. Fala exato. um Quando eu pouquinho da cheguei, produtora. desculpa, fala aí, André. Não, não, pode continuar. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu primeiro emprego, eu fui ser estagiário de uma empresa que se chama Input. Ah, certo. E eu fui indicado nessa empresa por um amigo meu, que é o Júlio Caio, lá da Humanitas, e que tínhamos como amigo em comum, nesse momento, o Alexandre Guerra, que é o fundador da Input. E a Input é uma empresa de finalização de som. Quando eu saí de Uberaba, o desenho era que eu ia trabalhar com música e sound design. A gente pegou um DVDzinho da Vancouver Film School, numa feira lá da Uniub, e aí tinha várias profissões. Tinha roteirista, diretor, diretor de foto, animação e tal, e tinha sound designer. Aí o Gui, me lembro como se fosse hoje, a gente assistindo o DVDzinho dos making-offs, o Gui falou, esse negócio de sound design é você tem que ficar bom nisso. E, e aí acabei indo, por coincidência ou não, trabalhar na Input Post como estagiário. E de estagiário fui contratado, contratado virei sócio, e aí a coisa foi crescendo e eu fui me tornando um especialista em música e som, na parte de pós-produção, né, em música. E na paralela, sempre a máfia existindo, esse sonho Uhum. dos nossos filmes, dos nossos projetos, que agora está mais vivo do que nunca. Então, realmente, eu estava 3, 4 dias atrás lá em Cannes, fiquei uma semana e representando a máfia, que é essa produtora que tem, para usar a língua do Zebu, né? É uma produtora que tem dupla aptidão, porque ela é mineira e paulista. Então, ela tem sede em São Paulo, tem sede aqui em Minas, em Uberaba. E aí tive o prazer de ser convidado, através da máfia, para estar na maior feira de televisão do mundo, né? Que é o MIPCOM. É uma feira que junta executivos e players do mercado todo, né? Do mundo inteiro. Tem pavilhão da Coreia, pavilhão de Singapura, Abu Dhabi, tudo que você puder imaginar e conhecer gente do mundo todo lá. Tive essa oportunidade. Que bacana. Imagino um network, uma experiência fantástica, né? Ah, eu gosto. E Eu dentro, gosto bastante. e dentro dos projetos que você já desenvolveu ao longo desses 25 anos de experiência, quais foram os projetos que mais te marcaram? Eu acho que o primeiro projeto que eu trabalhei, ele me marcou muito, não só num nível profissional, quanto num nível pessoal. No meu primeiro dia de trabalho na Input, cheguei lá de terno, gravata, porque eu achei que era assim que fazia na cidade grande, né? Estagiário, terno, e gravata, aí tava todo mundo de bermuda, tênis, me olhando, falando, cara, de onde sai esse cara? E eu sentei no estúdio e assisti um filme que se chama O Diário de Naná, que era um filme que é a respeito do Naná Vasconcelos. Era um documentário de uma jornada do Naná Vasconcelos em busca do sagrado da música e da música do sagrado. Começava assim o filme. E ali foi um momento que, eureka, assim, explodiu minha cabeça sobre essa coisa de documentário, música, som. Ele sintetizou tudo da minha vida que eu estava passando. E posteriormente eu fui descobrir que ele sintetizaria ainda mais
porque é um filme que tem muito a ver com o candomblé, com a música do sagrado, com toda essa parte da tradição afro-brasileira que eu não tive muito acesso, assim, né, enquanto eu estava em Uberaba. E mal sabia eu que esse filme ia me trazer num novo ciclo, em busca de tudo isso em Uberaba, na minha casa de axé, o Axé Tobi, lá com o pai Vitinho. E aí teve todo esse. Então, o Diário de Naná é um filme importante. É, recentemente, a gente está trabalhando num projeto fantástico, que é uma causa, que é o projeto Cicatrizes, que é um documentário que a gente exibiu há pouco tempo em Uberaba, em parceria com a Unimed, né? Enfim, você sabe. E que é um filme sobre doação de órgãos, que é maravilhoso. E muito recentemente também, então sábado eu estou indo para São Paulo participar do Perifacom, que para mim é um outro projeto que foi muito marcante, que é o Batman Azteca. É, Ah, o, sim. é uma animação, longa-metragem do Batman oficial e tudo, feita pela Warner Bros. Nos Estados Unidos e produzido em coprodução México-Brasil. Então vai ter um painel na Perifacom sobre o Batman Azteca. E eu acho que isso sintetiza bem minha história, né? Essa coisa entre documentários e tudo, e de repente está trabalhando num blockbuster gigantesco, que é Batman, que é uma das maiores IPs do mundo, e poder falar sobre isso num evento que acontece dentro da periferia, em São Paulo, gigantesco, que é o Perifacom. Ah, sou bem feliz, viu? Que bacana, imagino. E assim, o projeto Cicatriz, né? Que eu tive o prazer, a seu convite, de estar no momento lá e assistir aquele documentário maravilhoso. E eu conversei com várias pessoas depois, né, da exibição, todo mundo tocado, né? Que assim, é uma questão que a gente vê, vivencia, mas às vezes, como não está tão próximo a gente não sente realmente como é. E foi fantástico. E no final, aquela dinâmica que vocês fizeram, o Gui, tudo, foi a coisa que eu cheguei em casa e falei para minha irmã, ó, isso aqui é para você, eu quero ser doador de órgãos, você está sabendo dessa informação, então eu fiquei muito feliz de ter participado e ter conseguido também, agora, né, com a ajuda da minha irmã, mais para frente, poder ajudar outras É, pessoas também. com certeza. E isso que você está contando é maravilhoso, porque o objetivo do projeto é esse. Não é simplesmente fazer um filme bonito, ele é um documentário de impacto. Então, uma vida, uma consciência que a gente consegue é, alterar, construir, é uma realidade que a gente transforma, né? Acho que o que me buscando assim razões meio metafísicas, ancestrais, filosóficas para eu ter entrado em audiovisual é que trabalhar com audiovisual, trabalhar com filmes, com séries, é uma forma palpável de alterar realidades. Então é como se a gente, a partir do momento que a gente está fazendo o som de um filme, trabalhando na montagem de um filme, exibindo um filme, todo esse processo, é como se a gente realmente tivesse um superpoder de criar uma realidade alternativa. E, e esse é o sonho que a gente cultivou enquanto jogador de RPG a vida toda. E eu achava que era para trazer os nossos personagens para o mundo real, mas na verdade é para a gente poder construir o mundo real que a gente quiser, entendeu? E acho que esse superpoder ele é compartilhado com todas as pessoas da cadeia produtiva do audiovisual, dos produtores aos atores, todo mundo que participa de um filme, de certa forma, interpreta um papel, se transforma e presta um serviço a essa construção de uma realidade. E muitas vezes as pessoas assistem ao produto final e vê todo aquele glamour, todo aquele status que tem, né? Um filme, uma produção, e não conhece os bastidores, toda a dificuldade que vocês têm. Queria que você contasse um pouquinho disso também, o pessoal conhecer esse outro lado também de uma produção.
a gente tem uma fala assim, que quem vê close não vê corre, né? As pessoas acham que, ou para trazer mais para a realidade de Uberaba, como é que é, ver as pingas que tomam, mas não vê os tombos que levam. É extremamente tortuoso. O Gui, meu sócio, ele tem uma frase tatuada. Toda vez ele faz assim com a mãozinha, tem até uma figurinha que tá escrito assim: nada é fácil. E, e é exatamente isso, assim. Quanto mais complexo você quer fazer, quanto mais gente você quer atingir, maiores são os desafios que você tem que lidar, de orçamento, de logística, de recursos, de ferramenta. Então, o nosso primeiro filme, Sepulcro, o desafio era conseguir uma câmera. Não existiam câmeras, o celular não filmava, o celular não tirava Uhum. foto nessa época, então não tinha câmera. Conseguir quem soubesse operar a câmera. Conseguir tirar da câmera e fazer alguma coisa com aquilo, porque a gente também não tinha a menor ideia de o que era editar, ilha de edição. Então, esses desafios eles só vão sendo incrementados à medida que os projetos crescem. Então, a gente lida com desafios financeiros para levantar dinheiro, desafios de distribuição, uma vez que o filme está pronto, como é que a gente faz esse filme chegar nas pessoas? Esse evento de Cannes que eu estava, era isso, Uhum. eu me reuni com distribuidoras, coprodutores, países, para a gente conseguir fazer os cicatrizes chegar nesses lugares. O Vila Lobos, que é um outro filme que a gente produziu, que é sobre a história do compositor Vila Lobos, o período que ele passou em Paris. Vamos fazer esse filme chegar lá. O Procure, que é um curta que a gente fez, conseguir licenciar para uma plataforma de streaming no Japão. Esse é um Nossa. outro desafio. E tem o desafio ganhar dinheiro também, né? Porque é a nossa profissão e a gente Sim. investe tanto tempo e tanta energia nisso que isso precisa reverter financeiramente para as Sim. nossas empresas e para nós como pessoa física. Então, eu acho que cada filme, fazer um filme é tão desafiador quanto construir um prédio, porque leva muitas vezes a mesma quantidade de dinheiro e demora o mesmo tempo de fazer um prédio para poder colocar isso na cabeça das pessoas de uma forma mais material, né? Então, Sim. um filme grande, um filme relevante que vai alcançar o mundo todo, ele custa 20, 30, 40 milhões de reais. Ele leva 2, 3 anos para ficar pronto e ele exige o esforço de 200, 300 pessoas, pelo menos. E tem o mesmo nível de detalhe e acabamento. Cada apartamento tem que ter um acabamento, um piso, uma coisa, uma tinta, uma cor, uma torneira. Isso milhares de vezes. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uns 300 filmes até hoje, talvez, filmes e séries. Então é tipo, é uma cidadezinha, né, que eu ajudei a construir. E é muito importante você falar isso para mostrar, né, a importância, porque muitas vezes a gente tem essa diferenciação de profissões, de trabalhos, que alguns têm um pouco mais de valorização que a outra, e está errado. Todos os trabalhos têm sua valorização, sua importância, então isso precisa ser mostrado também. Eu falo muito para o pessoal aqui em Uberaba, a gente tem que valorizar muito os nossos artistas, os nossos atletas, os nossos talentos. Então, se a gente não fizer esse trabalho em Uberaba, valorizando, como que a gente vai conseguir desenvolver, ter uma cidade melhor, né? A gente vai perdendo nossos talentos, a gente precisa reter É. e valorizar, porque o trabalho que vocês fazem e todos os outros talentos que a gente tem na nossa cidade precisa ser valorizado. E até pegando do ponto de vista, eu acho que isso é opinião, né? As Sim. pessoas podem concordar, discordar, mas a minha sensação de quem viveu muitos anos, mais de 20 anos fora de Uberaba, e que agora estou convivendo mais com a cidade, é que a gente teve um salto tremendo na importância que se dá ao audiovisual, comparado a quando a gente saiu, que era insignificante, inexpressivo, inexistente. E hoje a cidade consegue entender a importância cultural, que é um lado,
mas principalmente eu acho que isso ainda falta um pouco de consciência do empresariado de Uberaba, dos agentes públicos que estão tentando, inclusive, fazer essa campanha, né? Prefeito, vice-prefeito, secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso, tem uma super abertura para esse tipo de conversa, que é entender o impacto econômico brutal que o audiovisual tem na cidade. Então, o audiovisual ele é uma potência que congrega turismo, porque uma vez que você tem uma produção como Nicole, que aconteceu há pouco tempo, você traz 50 pessoas para se hospedar aqui durante 2, 3 semanas. Você tem impacto direto nos restaurantes locais, gera emprego, a costureira, eletricista, produtor de locação, aluga espaço, motorista, tudo que você puder imaginar, isso em uma produção. Um estudo recente da Oxford Economics, que foi lançado no Festival do Rio, inclusive estava lá, foi lançado nessa época, indica que o impacto econômico da indústria do audiovisual no Brasil, e isso não estou falando de pesquisa que eu fiz no ChatGPT, é Oxford Economics, bancada pela MPAA, que é a Associação das Majors, né, dos grandes estúdios, que é um impacto econômico de 70 bilhões. Isso é maior do que a indústria automotiva no Brasil. Então, o potencial de atração, de investimento para a infraestrutura, de desenvolvimento econômico, de geração de empregos. A gente tem uma parceria com o Senai. Então, o Helder, né, Quiroga, junto com a Carlinha lá do Senai, do SESI em Minas, FIENG, criaram a Escola Senai do Audiovisual. Uhum. Tenho vontade enorme de trazer essa Escola Senai do Audiovisual aqui para Uberaba. Inclusive, já fizemos uma ação da Escola Senai do Audiovisual aqui. Que é isso, você pode fazer uma parceria com o Senai, o SESI, com todo esse sistema e criar, formar cenotécnicos, formar eletricistas, formar pessoas especializadas em movimento, construir equipamento na cidade. É gigantesco. E também os músicos, e também os atores, e também os diretores, né? Tem uma galera em Uberaba produzindo hoje todos os tipos de produção. E a gente vê mesmo essa movimentação na cidade, e eu acredito muito nesse desenvolvimento que a gente vai chegar a se tornar um polo cinematográfico. E você acredita que, assim, com essa abertura que está tendo, esse movimento que está acontecendo na cidade, a gente vai conseguir caminhar para esse objetivo? O que que você acha que falta para a gente conseguir avançar um pouco mais nesse desenvolvimento? O Brasil ele está caminhando agora, pela primeira vez na sua história, para consolidar uma política de Estado para o audiovisual. Então, foi lançado recentemente o FICA, que é a Federação da Indústria Cinematográfica, que coloca o audiovisual dentro do arcabouço do Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Indústria. É um outro lugar, é o MIDIC, né? É um outro lugar, não a cultura, que já está na cultura. Então, para Uberaba se tornar um polo cinematográfico e poder atrair produções de fora e gerar produções de dentro, a gente precisa de interesse público. Então, a prefeitura precisa se engajar junto com o governo do estado para criar um ambiente favorável para as produções acontecerem. Por exemplo, uma film commission, que é algo que já está em discussão. A gente precisa de investimento do setor privado, seja através de patrocínio com projetos através da lei do audiovisual, da lei do ICMS de Minas, mas investir de fato nos projetos, e a gente precisa de capacitação. Escolas, escola cenário do audiovisual, cursos na área de audiovisual, e acho que uma visão realista e sem deslumbramento de achar que eu vou pegar 50 mil reais, fazer um longa-metragem e esse longa vai virar o próximo Bruxa de Blair e faturar milhões. Não é assim que funciona. Então, uma visão realista de precisamos atrair produções para ser feitas na cidade, para gerar emprego, divisa, dinheiro, experiência e ambiente favorável.
Precisamos do setor privado junto com o público para criar esse ambiente e precisamos de capacitação. Então não adianta fazer a escola dos diretores, a escola dos diretores de fotografia. Tem que investir na categoria de base. Tem que formar Uhum. técnico de som direto, formar operador de câmera, formar cabeleireiro e maquiador especializado em audiovisual, eletricista de audiovisual. Que a partir do momento que você tem isso, você pega um filme desses, como o Psica, que foi rodar lá em Belém, e você consegue pegar essa série e ter uma equipe de base toda na cidade, que conhece os fornecedores, que tem acesso a equipamento, que sabe se comportar no set de filmagem, que sabe como os contratos funcionam, que tem empresa aberta, etc. E aí você começa a ter uma indústria. É o que todos os polos cinematográficos sérios fizeram. É o que a Geórgia fez nos Estados Unidos, é o que o Canadá fez, inclusive indo além, né? Eles botam dinheiro nas produções para que elas vão para o país. Então, hoje, se Hum. você for rodar um filme em Toronto e você levar US$ 1 milhão para ser gasto em Toronto no seu filme, o governo vai te devolver US$ 350 mil. Tamanho é o impacto econômico que esse filme gera. Então, eu, produtor, vou lá, levo 1 milhão e já volto com 350 para casa de cashback, entendeu? Aham. São Paulo tem agora uma política de cash rebate, Rio tem também. É muito poderoso isso, né? A partir do momento que você começa a botar dinheiro, é um sinal para que mais produções venham e tragam mais dinheiro, né? Então, o cara gasta, imagina, vem um filme que gasta US$ 1 milhão em Uberaba. O que que isso gera de impacto econômico para a cidade? Contratando equipe local, restaurante, hotel, transporte, catering para o filme, locação, ator, tudo isso fica na cidade. Não, é gigantesco. Então, pessoal, olha a importância do audiovisual também, né? Pensando que a gente é um geoparque mundial reconhecido pela Unesco, que é uma coisa importante também. E aí a gente vê uma outra área muito importante, que a gente tem vários talentos, mas precisa ainda de capacitação, como o Fio falou e o Aldo, o problema que a gente tem aqui, eletricista, eles falaram isso. A gente não tem profissional capacitado em Uberaba. Você falou também maquiadora, cabeleireira. Então a gente precisa desse desenvolvimento. E nós também, como população, cobrar dos órgãos públicos, tentar ajudar de uma forma ou de outra com o empresariado aqui de Uberaba, para abrir a cabeça, para apoiar mais, e nós também, comunidade, e nas produções que tem aqui em Uberaba. A gente teve durante esse ano várias exibições de produções aqui de Uberaba, Cabeça de Boi, Mulher na Caixa, e a gente precisa ir também nas exibições, apoiar as produções locais, que isso é importante, porque se não tiver apoio também da população, é difícil desse desenvolvimento todo que a gente está buscando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é fundamental. A gente põe um filme em São Paulo hoje numa. Agora está tendo a mostra essa semana, né? 49ª Mostra de Cinema, que é gigante, internacional, vem gente do mundo inteiro. Você não acha ingresso para comprar. Sessões lotadas de filme, de documentário, de tudo que é lugar do mundo que você imaginar. Tem público, tem interesse público, né? É isso. E Mário, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da máfia, do seu trabalho, quais são os canais de comunicação que a pessoa pode acessar para entrar em contato com vocês? Tá. Então, a máfia tem. Bom, a máfia e a Input tem os sites, né? Que é máfia.io, que é a máfia.io, que é o site da máfia. Então lá tem os nossos projetos, os filmes que a gente está fazendo, fez e quer fazer. E no caso da Input é inputpost.com. Também tem o nosso portfólio e lá tem as distribuições para Instagram, para LinkedIn, né? Liga com tudo. Mas eu uso bastante LinkedIn, então quem quiser também me adicionar lá, ou aqui no Instagram, né? Acho que aqui tem meu arroba. E acho maravilhoso. Tudo que o Beraba precisar, eu estou à disposição.
Acho que tem um potencial gigantesco para transformar Uberaba, sim, num polo cinematográfico, desde que tenha esse tripé que eu te falei, né? Que é Sim. interesse público-privado, financiamento e capacitação. E eu estava vendo aqui, tem um monte de mensagem, né? A gente não lê as mensagens, como é que é a dinâmica aqui? Vamos ler aqui. Eu ia Tá. fazer agora Eu na estava reta curioso, final. que eu acabei de ver o Chorão aqui, Chorão. Chorão é meu braço direito e esquerdo. A gente recebeu várias mensagens aqui. O Thiago mandou sensacional. Eu lembro do Thiago, a gente trabalhou na mesma época na Uniub. Chorão trabalha comigo na Input, ele é Ah, é? supervisor musical, tá agora trabalhando, deixa eu ver se eu posso falar, não sei se eu posso falar, mas está trabalhando numa grande série da Netflix e numa grande Olha, série da Amazon, Chorão. É o que cabeça bacana. aí desses dois projetos. Quando for lançar, me passa para eu divulgar para a galera aqui, que eu sempre faço a divulgação pessoal, mas é uma produção com a mão uberabense, mais Deixa talento comigo, nosso. Pode deixar que eu vou divulgando aqui, pode deixa, contar comigo sempre. A atriz maravilha. Borges mandou aqui, grande Mário. Ô, Tris, obrigado. Aí a gente recebeu outra mensagem aqui, Marião, ou melhor, Ah, a, a Mineira repete, Tuga mandou aqui. Stephanie. Ah, Stephanie. É, A Mineira Tuga mandou aqui, boa noite, abraço de Portugal para você. abraço, mineira. Tô voltando aqui que a gente recebeu outras mensagens para a gente poder falar aqui também. Voltar mais um pouco. Muito legal esse negócio de live, né? Acho maneiro Ah, é isso. muito massa. Muito É, massa. A interação com o público, o pessoal vai entrando, comentando. Você vê uma mensagem aqui, massa. o monstro sagrado, Mário de Poi. Monstro sagrado, obrigado. Bom, se eu sou monstro, eu não sei, né? Mas sagrado, definitivamente não. É o do Jorge aí também, ó, o Jorge. Ê, Jorge, logo aí Jorge. embaixo aqui mesmo. Do, Monstro que do virou amigo. amigo da Sharon. Cara, Amigo da série. essa história é engraçada. E o Jorge aí, você é nada, hein, cara? Essa É, história pode ser contada aqui na live ou não? pode, pode. Não, é que acho que uns 2, 3 anos atrás, eu fui apresentar um prêmio. Eu fui convidado para apresentar um prêmio. Tem tipo o Oscar da supervisão musical, que inclusive acontece lá em Los Angeles, e todo ano, que é o prêmio da supervisão musical. Igualzinho o Oscar, tem câmera, tem banda, aquela mesma dinâmica, assim. E aí me convidaram para apresentar o prêmio de melhor canção num filme. E aí era tipo a galera do Pantera Negra, era aquele Here, There, Everywhere, hoje aqui, em todos os lugares, sei lá, todos os lugares ao mesmo tempo. Só uns filmões, blockbuster, assim. E aí eu tava lá todo de gravata borboleta, terno e tal, para apresentar o prêmio, entrar, tinha que ler o teleprompter, é no Wiltern, né, que é um teatro lá de Los Angeles. E nunca tinha apresentado um prêmio na vida, foi uma maluquice isso aí. E aí eu tava no camarim e desceu uma moça, senhora, sei lá, toda bonitona, loira, com um vestidão e tal. E eu tava parado no pé da escada, ela desceu e meio rindo pra mim. Eu comecei a conversar com ela, né? Eu sou do Beraba, alguém ri, a gente começa a conversar. E aí eu comecei a conversar com ela, botou a mão no meu ombro, que legal e tal. Tipo assim, numa intimidade, super Aham. amigos. E aí ela passou, entrou lá no camarim e chegou a moça que estava comigo, a escort, né, que me falou onde que eu tenho que ir. Aí ela falou, poxa, que legal, né? Você é amigo da Sharon Stone. Aí eu olhei para trás, assim, falei, é a Sharon Stone? Aí ela falou, pô, mas você não é amigo dela? Eu falei, claro, sou super amigo, sou amigo de infância, conheço há bom tempo. E aí foi engraçado que essa história virou meio comédia, assim, na nossa área, que eu tive esse momento com a Sharon Stone, assim. E aí, um dia eu contei essa história pro Jorge, ele quase morreu de rir, ele me zoou toda vez dessa história.
Não, bom que agora que você é amigo dela, não sabia dessa intimidade que você tinha com ela, você pode convidar ela para Uberaba, tipo um churrasco, né? Pra ela Vou conhecer a nossa convidar, terra. vou convidar. Pode deixar. Próxima vez que eu for para LA lá, eu vou chamar ela para vir na Exposebu. Isso, acho que Vamos ela vai ver. gostar muito, vai ser legal. Boa, pode deixar comigo. O Carlos Rubens mandou aqui, recordar é viver. Carlos Ô, Rubens de mestre. Lima. Carlos Rubens é um grande mestre, é um dos meus primeiros mestres nessa parada de música. Se for o Carlos Rubens que eu estou imaginando, acho que é. E que ele é um baita curador de música. A primeira vez que eu vi um videolaser na vida foi no apartamento do Carlos Rubens. E ele sempre teve essa coisa de escolher as músicas para momentos, e foi meio uma escola. Carlos Legal. Rubens, lá da Estrela Berabense. Olha, a gente está indo por reta final do nosso bate-papo, tá muito bacana. E eu queria fechar, porque você falando de música e tudo, voltar um pouquinho atrás, você falou do seu pai, música e tudo. Você acha que o seu pai, sendo músico, foi uma grande influência para você seguir esse caminho de pós-produção de som, trilha sonora? Sem dúvida, foram anos no banco de trás do Chevette azul, ou do meu pai, ou da Marajó, enfim. Nas serenatas, indo com meu pai no Uberaba Tênis, tocando no carnaval, e eu vendo tudo isso, então. E convivendo com músico, né? Convivendo com o grupo de jazz dele, que ele tinha com o Cabinho, e indo nos ensaios, vendo música ser gravada, tudo isso, sem dúvida nenhuma, me forjou nessa área. E, e eu também toquei na banda do Zé Ferreira, né? Na orquestra do Hum, Zé Ferreira. Eu fui um dos rebeldes lá que pleiteou com o Danival para a gente poder ter aula de música, porque não tinha na minha olha, que época. A legal. música era uma parada apócrifa, assim, não tinha música, cinema, arte. O Zé Ferreira não tinha nada disso. E eu era da turma dos revolucionários que ficou lá até poder ter aula de música. E sem dúvida, essa conexão, esse trabalho que o meu pai sempre fez na cidade. E eu percebi também que a música é um grande abridor de portas, né? Então, quando a conversa vai para o lado da música, quando a música conecta as pessoas através da emoção. Então, ela une o pobre com o rico, o inteligente catedrático com aquela pessoa que tem a sabedoria simples e às vezes é analfabeta. Ela coloca todo mundo no mesmo balaio, que é o balaio da emoção. E essa é, sem dúvida, uma das ferramentas que está no meu canivete de Suíça, que eu herdei do meu pai, né? Além do meu avô, que era, pelo lado da minha mãe, que era fã de ópera, que é o Mário de Poi, lá de Osópio, juntava dinheiro o ano inteiro para ir na Ópera de Verona. Também cresci com esse imaginário da ópera, do concerto, da imagem com a música, né? Sem dúvida. Bacana, Me permitiu sonhar. que bacana. Para encerrar nosso bate-papo, qual que é a mensagem que você dá, orientação para quem tem interesse, está na área de audiovisual em qualquer parte do segmento do audiovisual? É, eu acho que hoje a gente está num momento muito bom para se trabalhar com audiovisual no Brasil, com muitas ferramentas disponíveis para contar histórias, mas encare isso com a mesma seriedade que as pessoas encaram uma faculdade de medicina, com a mesma seriedade que as pessoas encaram abrir uma empresa e ser um gestor. Porque você, para conseguir fazer o que você quer fazer no audiovisual, você vai precisar desse mesmo nível de empenho e de especialização e de profissionalismo que qualquer outra profissão exige, né? Não vai para esse caminho achando que é um caminho de glamour, facilidade
que não é sério, que é muito sério e muitas vezes muito mais sério do que esses outros caminhos convencionais de se tornar um advogado, um médico. Essas são rodovias que já estão pavimentadas. E a rodovia do audiovisual é uma rodovia que está em construção. Então, ela permite a gente pirar muito e construir, criar muito, mas ao mesmo tempo ela exige muito mais esforço para ser trilhada. Você vai lidar com todos os tipos de desafios de uma floresta intocada, né? Vai ter que abrir na picada. É mais ou menos, eu acho que trabalhar com audiovisual hoje é parecido com o que os pioneiros do Zebu fizeram ao trazer o Zebu para Uberaba. É você estar disposto a navegar por um desconhecido, que é ir lá na Índia buscar as matrizes, mas você ter a certeza de que isso vai dar certo, que esse é um caminho para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do ser humano e tal. Não quer dizer que a viagem vai ser tranquila, que o navio não vai virar, que não vai morrer um monte de gente. Que é isso, né? É esse nível de desafio que a gente lida. Galera, com essas palavras aí, segue esse caminho, estuda, se dedica, que você vai chegar no seu objetivo, mas é com muito trabalho e dedicação. Sem dúvida. Tem mais uma mensagem aqui para a gente encerrar com a Fernanda Almeida, sua E aí é esposa. esposa, aí é É só sucesso. maravilhoso. A música unindo todos nós. Parabéns pela live. Obrigado, Ah, Fernanda. valeu, obrigado, obrigado a todo mundo que participou aqui, foi um prazer. A Obrigado, Fernanda é André. escritora. Tem também, vamos falar aqui, que na live, na divulgação, eu marquei também. Lá tem o arroba do Mário, da Diversa Lab, da Máfia. Encerrando aqui, vamos seguir todos esses arrobas. Apoiar, Legal. você que tem interesse em entrar em contato, conhece um empresário que tem uma cabeça mais aberta, que gosta muito de cultura, fala da live, passa o link para ela, porque a gente vai disponibilizar essa live aqui no Instagram e fazer a edição completa que vai para o YouTube. Conhece um Então empresário que passa lá, gosta de arte, me apresenta, que a pronto aí, gente ó. tem um monte de projeto legal para mostrar para eles. É isso aí, galera. Então, vamos em frente, todo mundo de mãos dadas aí, e apoiar o nosso audiovisual e os nossos talentos. O Thiago mandou Tá? aqui, que conversa maravilhosa, parabéns para os dois, obrigado, chorando. Chorão. Aqui também a gente recebeu do É Wagner. o É Wagner, o seu pai? Vagão, meu Seu, pai, e seu pai, Wagão. né? Vagão Vagão. tá aí assistindo. Gratidão por participar do seu sonho. O Felipe mandou aqui de pó e é absurdo. FIFA é meu chefe. FIFA, já fizemos Eterna Companhia. Estamos agora no Lindo. beijo da viúva. Tá Mulher na Caixa. FIFA bucou a input lá, cara. FIFA é meu chefe. Né, Fifão? Maravilhoso. É muito talento aqui. Queria Ó, o aproveitar a Binho, live. grande Binho. Cara, o Binho, Fábio Né? Holtz. Fábio Holtz é um dos Ah, maiores talentos que tem no Brasil na parte de computação gráfica, inteligência artificial, com agora o trabalho dele agora ele está criando meta-humanos. Ele olha. cria os personagens, materializa esse personagem no ambiente digital, o negócio conversa com você. O Binho é um bruxo, gênio. Ó, obrigado pela audiência, por participar aqui conosco. Fico muito feliz com a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho aí. Muito orgulho de ter um brasileiro de gabarito como ele também, Um dos né? melhores Muito do bom, é mundo, muito Binho. talento, né? Não. E o Binho também é do interior. Binho É. é isso. Não, não é herdeiro, não nasceu em São Paulo, né, Binho? É isso aí. Queria aproveitar também e mandar um abraço pro seu pai, Vagão, para sua mãe, Maria Elisa, que eu vou fazer um adendo aqui, o Cicobi Credmed é uma das empresas aqui em Uberaba que mais apoiam a cultura, o esporte. Então, queria parabenizar a equipe do Cicobi Credmed no nome da sua mãe por esse trabalho maravilhoso e por esse apoio que dá na nossa cidade. Inclusive, vou aproveitar e falar então que literalmente essa live tem o apoio do Cicobi Credmed. Eu estou usando a Ah, base do celular do Cicobi Credmed aqui. é isso Está aí. apoiando a live.
Maravilhoso o trabalho e toda a atenção que ela dá, toda a equipe, o pessoal lá, muito fantástico. Sem Parabéns. dúvida. Quis aproveitar que eu não queria deixar de mandar um abraço pro seu pai e sua mãe também. Boa, boa, bem lembrado. Mário, muito Maravilha, obrigado mestre. pela atenção, por esse bate-papo. A Fernanda também, quando eu conheci ela, toda atenciosa. E aqui, ó, o Fifo mandou mais um aqui, ó. Chefe nada, sou fã de carteirinha, desse pedaço de mau caminho, Puta que chama Mário Fifo. depois. É, Fifo não presta. Vamos encerrar a live, vai baixar, é, começar a baixar o nível aí. encerramos com essa mensagem do Fifo. Valeu, galera. Obrigado, Valeu. Mário. Fiquem ligados, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ter edição completa também no YouTube. Fique ligado no nosso trabalho aqui, a gente dá um incentivo e tenta apoiar o que a gente pode aos nossos talentos aqui em Uberaba, na parte de cultura, arte e esporte. Então fique ligado Obrigado. e vamos seguir o Mário, a máfia e todas as redes. Vamos nessa. Obrigado, André. Até mais, abraço. Valeu. O que há de melhor você encontra aqui, galera. Um Zebu na rede. Até mais.